Pessoal, senta aí que essa agora é pesada. Um grupo de congressistas republicanos que são aliados ao Donald Trump começaram a fazer pressão em cima das organizações das Nações Unidas para que eles tomem medidas contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A informação é do jornal Metrópolis, que acabou de ser divulgada agora há pouco. A gente vai expor esse fato aqui para vocês. Inclusive, a situação no Brasil está tensa. O Bolsonaro se manifestou sobre o caso do homem-bomba, né? E ele expôs que é um lobo solitário, uma pessoa que agiu sozinho. A Simone Tebet veio rebater e tomou uma invertida. Um partido de centro-esquerda, centro, entrou para defender o Bolsonaro e acusar o PT, falando que a culpa é do PT e trouxe acusações graves contra o PT. E nesse meio de tempo de tudo, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes veio rebater o Bolsonaro. Ou seja, cara, o clima em Brasília tá tenso, tá pesado, e eu vou explicar para vocês cada detalhe disso. E essa última ação dos congressistas norte-americanos contra o Alexandre de Moraes, meu amigo, vai dar pano para manga. Então fica ligadinho para a gente entender tudo que está acontecendo na política. Lembrando que hoje é dia 14 de novembro de 2024, o meu intuito aqui é explicar para você o que está acontecendo na política. Então, fica ligadinho que tem muita coisa acontecendo. Lembrando a você, não tô mais no Uruguai por esses dias, tô de volta em casa, depois a gente volta para o Uruguai e a gente fica nesse nem lá nem cá, né? Um tempo lá trabalhando, um tempo aqui. O importante é vocês não ficarem sem informação. Peço um pouquinho de desculpas, né, pelo atraso, mas foi devido a voo, devido a escala, isso aí até acabou atrasando um pouquinho o nosso trabalho aqui com vocês. Vamos começar? Vamos entender o que está rolando? Primeiro, você está sabendo do caso do homem-bomba, né, que explodiu, que usou explosivos, né, e acabou perdendo a sua própria vida lá na Praça dos Três Poderes, e abriu-se uma discussão pesada. Inclusive o STF já mandou recado para o Congresso Nacional, falando para o Congresso Nacional que não vai admitir ser aprovado um PL da anistia, ou seja, o clima ficou mais tenso. Alguns deputados rebateram o Supremo Tribunal Federal, falando que eles estão apiquinando o Congresso, né, mas enfim. O Bolsonaro manifestou-se sobre o caso. O Bolsonaro fala em fato isolado e diz que explosões em Brasília devem levar a uma reflexão. O Bolsonaro entra agora com um discurso de pacificação. Falou, olha, eu acho que no caminho que a gente conduziu até agora, acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, uma pacificação. O Bolsonaro escreveu o seguinte, essa é a matéria da Folha de São Paulo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, escreveu em sua conta no Twitter, né, ou X, um lamento à morte do homem que se explodiu na noite de quarta-feira na Praça dos Três Poderes. Na postagem, Bolsonaro diz ser contra, abre aspas, qualquer ato de violência, fecha aspas, e diz que o caso exige uma reflexão. Apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que diferentes ideias possam se confrontar politicamente e que a força dos argumentos valha mais do que o argumento da força. Palavras bonitas do Bolsonaro, falou bem, tá? Olha, vamos apaziguar, vamos tranquilizar, tá na hora de realmente ter um discurso mais brando, mais tranquilo. É o que o Bolsonaro quis passar de mensagem. Só que é o seguinte, nem todo mundo está aceitando isso. A mídia, né, matéria, por exemplo, aqui do Metrópolis, está fazendo todo mundo crer que é por culpa do bolsonarismo, que é o espectro bolsonarista que está causando tudo isso. Uma matéria do Metrópolis disse o seguinte, exclusivo, um boné com o slogan de campanha do Bolsonaro estava no trailer do autor das explosões. Aí você vê aqui, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é o slogan da campanha do Bolsonaro, e o boné que foi encontrado no trailer, que funcionou como um QG, né, do sujeito lá que fez aquele atentado, aquela coisa gravíssima que aconteceu. Metrópolis, exclusivo boné com o slogan de campanha de Bolsonaro, estava no trailer do autor das explosões em
Brasília. Então, aqui o tempo todo tentam jogar a pecha e a responsabilidade para o lado do Bolsonaro. A própria Simone Tebet se manifestou. Ela escreveu o seguinte: no ataque à democracia, os lobos nunca são solitários. Há sempre um apito a encorajá-los. O que aconteceu ontem na Praça dos Três Poderes foi mais um sinal de alerta de que, enquanto permanecerem esses apitos, a luta democrática não permite qualquer tipo de trégua. Pois é. O que aconteceu aqui foi que a Simone Tebet, entre aspas, quis deixar claro que não, a responsabilidade é do Bolsonaro. Sempre tem alguém que é responsável. Tá. Aqui na mesma postagem, teve várias respostas, uma delas do Luiz Camargo, que falou realmente, os lobos nunca são solitários. E colocar essa imagem aqui do Adélio Bispo, que é o cara que deu a facada no Bolsonaro. Por outro lado, teve uma resposta mais dura do João Luiz Mauad, que escreveu o seguinte: quando a Adélia esfaqueou Bolsonaro, a senhora não levantou a voz contra a alegação oficial de que se tratava de um lobo solitário, não. Tampouco viu naquele ato de agressão a um candidato a presidente um ataque à democracia, sendo que a única diferença entre os dois, malucos solitários, é que o de ontem não feriu ninguém além de si próprio. É lamentável a falta de honestidade intelectual e de coerência em Pindorama, tirando aí uma onda, Mas a grande realidade é que a gente pode perceber a seletividade, dos espectros políticos. Eu, aqui com vocês, no nosso editorial, sempre faço o possível para manter a coerência. Do ponto de vista que, se for preciso criticar a esquerda e a direita, eu vou criticar. Elogiar a direita ou a esquerda, eu vou fazê-lo. Depende do acerto. Aqui a gente sabe que é um cara que não se pode dizer que era uma figura de esquerda. Não dá para você usar argumentos como é um infiltrado, é uma figura infiltrada. Não, esses argumentos aqui não coadunam com a verdade. Eu ouso dizer que não dá para a gente utilizar esse argumento aqui. Tá? A gente sabe que é um cara que era anti-STF, anti-esquerda. Agora, dizer que esse cara era bolsonarista é muita má fé. Porque o cara mesmo fez postagens pregando para que o Bolsonaro saísse da vida pública. Bolsonaro e o Lula. Então, assim, era um cara indignado, dentre milhares que existem no Brasil com indignação. E isso aí é fato. Ainda sobre esse assunto, e calma lá que eu já vou chegar nos congressistas norte-americanos. Calma aí que eu já vou trazer isso para vocês. Ainda sobre esse assunto, o astronauta Marcos Pontes se manifestou também. O astronauta Marcos Pontes afirma que o ato foi um ato de terror e que bolsonaristas dizem que ele deixou o cérebro em Marte. Ou seja, não dá para falar que isso foi um ato de terror. Foi uma ação de um doente mental. O ex-ministro e aliado de Jair Bolsonaro, o senador Marcos Pontes, provocou a fúria do grupo mais próximo do ex-presidente ao postar em seu perfil no Instagram um vídeo em que classifica as explosões na Praça dos Três Poderes na quarta como terror, Ato de terror. Você sabe do que eu estou falando. Ato de terror. E dizer que o Brasil não pode se tornar um Irã. A definição contraria a narrativa do ex-presidente e de seus aliados, que afirmam que o homem que jogou os explosivos do Supremo Tribunal Federal está fora de suas faculdades mentais. Praticou um ato isolado. O cérebro do astronauta ficou no espaço e não retornou com ele, afirmou o interlocutor do ex-presidente. Gente, desculpa aí, mas foi um ato de terror, sim. Eu não discordo do Marcos Pontes, não. Um ato de terror isolado. Não, mas para você configurar um ato de terror dentro do espectro do crime previsto no Código Penal, tráfico, tortura e terrorismo, para que isso se configure, aí você tem que ter mais de uma pessoa, uma premeditação, não necessariamente. Então, sim, eu acho que foi um ato de terror de uma pessoa que estava fora das faculdades mentais, e aqui não se pode dizer que é um ato de um espectro político contra o outro. É o ato de uma pessoa perturbada. Essa é a minha visão. Então, a minha visão é que houve, sem sombra de dúvidas, uma perturbação. E aí, o ponto mais impressionante disso tudo aconteceu. Você não vai acreditar quem saiu para, de certa forma, defender o Bolsonaro e culpar o Lula e o PT.
Já vou te contar quem é, tá? E vou te contar também sobre o caso lá dos congressistas norte-americanos. Só vou lembrar você que o livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você fazer o download. Faça o download, você vai aprender a ganhar dinheiro com leilão de imóveis. Vale muito, muito a pena, tá bom? Quem entrou para defender o Bolsonaro e culpar o PT foi o MDB, um partido de centro-esquerda. Meu irmão. O PT inflou o extremismo que culminou na explosão suicida em Brasília, diz PSDB. Olha só, o PSDB. E, cara, a história do eu contra ele está aí, para quem quiser ver. O PSDB acusou o PT de ter parte na radicalização política que culminou no ataque à bomba na Praça dos Três Poderes. Abre aspas. Quando o PT falava em exterminar os seus adversários, em bater neles nas urnas e nas ruas, ele estava plantando a semente do extremismo do outro lado. As expressões em Brasília são sinais de que, mais do que nunca, o nosso país precisa de moderação, diz a nota oficial do partido publicado nessa quinta-feira. Gente, é o eu contra eles, é o nós contra eles. Então, sim, a radicalização começou há muito tempo quando o PT quis implementar essa radicalização e colocou o homossexual contra o hétero, o branco contra o negro contra o branco, colocou a radicalização do rico contra o pobre, do patrão contra o trabalhador. O PT sempre se moldou em cima da polarização. E aí falar que agora não, a culpa é só do Bolsonaro, não. O PT mudou essa mobilização, essa polarização toda. E o PSDB aqui, ao meu ver, na minha visão, tem razão. Agora uma coisa é certa. Essa situação vai dar muito o que falar. A Polícia Federal, através do Andrei Rodrigues aqui, ele já falou que vai ter uma investigação, vai ligar esse homem-bomba aos atos golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, ele vai fazer uma ligação mostrando que essa figura tem a ver com os atos do 8 de janeiro para caracterizar ali um ato de terror. Ou seja, para validar as ações do Supremo Tribunal Federal. Tá, será que esse cara participou dos acampamentos? Será que esse cara teve no 8 de janeiro? Será que esse cara que fez essa ação estava participando? Cara, entendeu? Assim, tem que ser averiguado tudo isso. Então, assim, trazer um discurso raso, um discurso fraco aqui é complicado. A Polícia Federal investiga a ligação entre os grupos que promoveram o ato de 8 de janeiro de 2023 na sede dos Três Poderes com o atentado de Francisco Vanderlei Luiz, que é o tio Francis, de 59 anos, homem que se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal na noite de quarta-feira. Um inquérito sobre o caso foi instaurado e no mesmo dia do atentado e está sob sigilo. Em declaração para a imprensa na manhã de quinta-feira, o diretor-geral da PF, Andrei Passos, confirmou que há suspeita de ligação com os atos golpistas do 8 de janeiro. Pois é. Complicado tudo isso, porque você fica diante de uma situação que é um absurdo, é um ato extremado, é um ato que realmente algo levou a esse sujeito, a esse cidadão, perder a sanidade, a chegar a agir dessa forma. É um ato assim muito triste para a nossa democracia ver uma coisa como essa. Agora, não é forçar a barra? O Alexandre de Moraes rebateu o Bolsonaro. Você viu que o Bolsonaro falou que é um ato isolado. O Alexandre de Moraes rebateu e deixou bem claro: nada de anistia e nada de ato isolado. Não é um fato isolado. O criminoso anistiado é um criminoso impune, e a impunidade vai gerar mais agressividade. O Alexandre de Moraes, sobre o episódio de um homem-bomba que atacou a Praça dos Três Poderes. Vamos lembrar que muitos dos petistas foram anistiados, A lei da anistia vigorou por muito tempo. Será que são figuras também que ficaram impunes? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou na quinta-feira que o episódio envolvendo o atentado contra a corte por um homem-bomba na noite da última quarta-feira em Brasília não é um fato isolado. O magistrado defendeu a punição aos criminosos que atentaram contra a democracia, como o caso de 8 de janeiro de 2023, e argumentou que eventual impunidade vai gerar ainda mais agressividade. Segundo o ministro, o país
precisa de pacificação, mas que será possível apenas com a punição dos golpistas. O ministro declarou ainda que o episódio possa ser o atentado mais grave contra o STF. E aí a coisa fica pior, né? Quando você acha que, nossa, entregou todas as armas na mão da esquerda para falar que a direita é extremista, para falar que é uma extrema-direita, aí que a coisa fica pior. Porque além de tudo isso que aconteceu, tem mais uma notícia que vai te deixar até assustado, arrepiado. Matéria do Gazeta Brasil, tá? Da Gazeta Brasil. Após esse atentado, né, que aconteceu, um atentado maluco, né, que aconteceu ali, de um cara que realmente perceptível estava sem suas faculdades mentais, o STF recebeu ameaça por e-mail. Abre aspas, não haverá descanso até que a Suprema Corte seja eliminada. Cara, esse tipo de situação é grave demais para um país que quer se julgar democrático. Isso aqui é o tipo de postura que, sinceramente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Após o atentado ocorrido na última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma mensagem com ameaças. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, mencionou o episódio durante uma entrevista coletiva nessa quinta-feira. Então, ele já tinha até o caso onde envolvia um fuzileiro naval que tinha enviado e-mails com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, foi preso, né, por atos atentado à democracia. Agora, mais uma ação, né, mais um e-mail aí contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Por fim, mas não menos importante, pessoal, deixando de lado a loucura que está acontecendo aqui no Brasil, vamos falar de um plano internacional / nacional. Ou seja, a relação que está ocorrendo entre o Donald Trump, entre os aliados do Donald Trump e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Matéria do Paulo Capelli. Aliados de Donald Trump pressionam um órgão internacional a agir contra Moraes. Meu amigo, a chapa está esquentando, né? Ou seja, aqui são congressistas eleitos partindo para a pressão contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Congressistas norte-americanos, aliados do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, iniciaram uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, empoderados com a mudança na Casa Branca, ameaçaram cortar a verba do órgão internacional caso não tome ações contra o magistrado. Você viu que o negócio está pesado, falou que vai cortar, né, grana para a Comissão Interamericana. A carta é assinada pelos deputados Christopher Smith, né, o Chris Smith, como é conhecido, a Maria Elvira Salazar e também, né, Carlos A. Gimenez, da réu Isa também. No documento, eles apontam a contínua situação no Brasil com relação às ações do Alexandre de Moraes sobre a rede social X, o antigo Twitter. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos estadunidenses que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. O documento, né, foi endereçado à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial da liberdade de expressão do órgão, Pedro José Vaca Villarreal. De acordo com os deputados, em maio deste ano eles foram ignorados ao solicitar informações sobre quais ações o subcomitê da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tomou em relação às denúncias de violação à liberdade de expressão. Abre aspas, desde então, a situação no Brasil piorou consideravelmente com visto no bloqueio ilegítimo da plataforma X no país, com Alexandre de Moraes declarando sua intenção de cercear o discurso político protegido por leis internacionais de direitos humanos, diz um trecho da carta. Apesar do funcionamento do X ter sido restaurado, isso só aconteceu após as eleições, com a plataforma coagida em compliance, concluíram os parlamentares sobre a rede social. Ou seja, vamos resumir isso aqui. Eles mandaram uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e esperavam uma resposta, isso em maio desse ano. Até o presente momento, nenhuma resposta foi dada. Eles mandaram uma nova carta falando, eu quero saber o que vocês estão fazendo para agir contra o ministro Alexandre de Moraes, quais são as suas ações, porque se vocês não agirem, nós
através do Donald Trump e da Casa Branca, vão cortar todas as verbas de vocês. Ou vocês tomem ações contra o ministro Alexandre de Moraes, ou vão perder todos os recursos. Então, literalmente, eles estão pressionando por uma ação contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Pois é. E no seu ponto de vista, você acha que essa pressão, quando envolve isso aqui, a pressão de tirar dinheiro da comissão, isso pode ter efeito? Isso pode surtir resultados? Coloca no comentário, que eu quero saber aí qual o ponto de vista de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Lembrando a vocês, caso vocês não tenham feito o download do livro, está disponível, Segredos Milionários dos Leilões, é uma dica valiosíssima para vocês. E se você está cansado, tá? O Brasil já não serve mais. Aqui, entre em contato com esse telefone aqui, tire a sua residência uruguaia, é sempre bom ter um plano B, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo editorial.